A doutora Nise Yamaguchi processa senadores. A médica oncologista decidiu processar os senadores Omar Aziz e Otto Alencar por danos morais. A especialista afirma que sofreu humilhação e foi vítima de misoginia durante seu depoimento à CPI da Covid no início de julho. Ela pede a indenização de R$160 mil a cada um dos parlamentares. Em uma carta, a oncologista destaca que interesses políticos conduziram à sessão. Abre aspas. Por diversas vezes tive falas e raciocínios interrompidos. Ignoraram meus argumentos e atribuíram a mim palavras que não pronunciei. Não foi por falta de conhecimento que deixei de reagir, mas sim por educação. A partir daquele momento passei a ser extremamente vilipendiada nas redes sociais com agressões em tons ameaçadores, fecha aspas. Nós noticiamos aqui no Terça Livre na semana passada que a CPI solicitou à Polícia Federal proteção para o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A intenção seria garantir a segurança do político que é réu na justiça por organização criminosa e, ao mesmo tempo, a gente vê a doutora Nise sendo tratada da forma como foi. Olha só, é uma incoerência tremenda. Primeiro porque evidente abuso de autoridade, desrespeito, total desrespeito, né, violação de condições que estão estabelecidas em qualquer regra de bom senso, de você receber pessoas, inclusive aqueles que têm o poder. O poder ele não pode ser usado para pisar, menosprezar. Aquilo ali configura tortura psíquica. Não é simplesmente um dano moral. O que o Otto Alencar fez era uma tortura psíquica. Travar a pessoa, procurar gerar dificuldade, confundi-la. Mas óbvio que ela é uma pessoa preparada, mas talvez não para lidar num ambiente tão nocivo e tóxico, que é a palavra da moda, né? Como esse que a gente vê na CPI. Então vai muito bem que ela procure a justiça e os processe. E aquilo ali é um abuso de autoridade. Eu fico muito impressionado, Cássio, com vamos dizer assim, a maneira que o presidente do Senado faz de conta que não é com ele o que está acontecendo na CPI. Ele tem poder, sim, para intervir e tem poder para fechar de ofício. Uma CPI que foi destruída pelo doutor Zimmermann, né, com clareza ali. A oposição se calou, a oposição saiu do plenário. O relator, a pessoa que vai montar a peça para apresentar, por exemplo, um ataque a determinado ponto de vista ou uma defesa de alguma matéria, esse sujeito, ele simplesmente deixou o plenário. Ele ignorou a fala de um depoente. E na qualidade de testemunha, ou convidado, ou como for, ele não pode, ele não poderia deixar. Quer dizer, então isso mostra o nível de manipulação e também o nível baixo que se tornou essa CPI. Então ela não resta outra saída a não ser a própria extinção, e feita ainda pelo próprio presidente, que não teve a condição de instalá-la diretamente, porque foi obrigado a instalá-la, segundo ele, melhor dizendo, ele se obrigou a instalar essa CPI por causa de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, a autonomia do Senado também é outro aspecto que a gente precisa observar. São um conjunto de serviçais do Supremo, em grande maioria. Aí traz uma doutora com uma tradição médica fenomenal, com cuidados pessoais, que ela nunca revelou, mas depois veio à tona, depois de tanta agressão e tanta estultice, né, praticada por essas pessoas que, de forma indigna, representam seus estados. E ela foi tratada de uma forma, eu diria que num nível em que jamais a gente viu acontecer. Então, cabe sim não só uma reprimenda interna, esses sujeitos deveriam receber sanções da própria Casa Legislativa e a justiça que se faça, né? A justiça tem, vamos dizer assim, provas assim tão robustas, né? Não só do abuso de autoridade, mas dessa condição de humilhação que ela sofreu. É a doutora Nise que está pedindo esses 320 mil reais por danos morais, Carlos. Já disse aqui caso ela ganhe aí o processo, ela vai doar esse valor aí para hospitais que atendem crianças com câncer. E desculpa, Cássio, ela vai doar de um dinheiro que é dela.
porque ela foi uma vítima da agressão desses parlamentares. E esses parlamentares vivem fazendo emenda para casinhas, etc., uma série de coisas que você não sabe nem qual a relevância que é, e é recurso nosso, né? Recurso da origem do trabalho nosso, os nossos impostos. Eles simplesmente têm a condição, por serem parlamentares, de destinar o recurso. Isso não é nada ruim, mas eles não fazem o bem nessa mesma intenção e nível que a doutora Anísia, por exemplo, desapegada daquilo que o dano que ela sofreu, ela vai reverter no bem. Senhores senadores, aprendam.